Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O Neemias avaliou, planejou e se pôs a restaurar as muralhas de Jerusalém. Essa história é muito interessante, está na Bíblia no livro que leva o nome dele, Neemias. Isso foi depois do cativeiro, quando Deus deu a permissão para o povo dele voltar para a Judéia e reconstruir o templo e depois as muralhas da cidade. O projeto de Neemias era mais amplo, não era simplesmente reconstruir muros. O templo já estava reconstruído, mas de pouca serventia ele tinha. O templo não era muito usado, as pessoas estavam desanimadas e Neemias entendeu que era necessário recuperar a identidade daquele povo, um povo de Deus. Hoje muitas igrejas estão precisando recuperar a identidade. Certas igrejas viraram uma casa de comércio, para dizer a verdade, na linguagem de Jesus, é isso mesmo, né? E Jesus falou pior ainda. Certas igrejas são um palco e show de apresentação de vaidades de pessoas, uma disputa de vaidades. Outras igrejas estão engajadas em projetos políticos e existe muito de deturpação do projeto de Deus. O projeto de Deus é que o povo dele seja uma cidade edificada sobre um monte, uma comunidade que vive em amor, se edifica, evangeliza, cuida uns dos outros, crescem espiritualmente, dão culto a Deus, oram pela cidade, pela nação. E Deus quer a igreja assim, com pessoas bem definidas e muros para saber quem está de dentro e quem está de fora. Hoje as igrejas são uma salada, uma misturada danada e ninguém sabe quem é quem está dentro, quem está fora, porque também ninguém quer saber. Mas não era para ser assim. A igreja é para saber exatamente quem está dentro e quem está fora. O Neemias verificou que a situação era muito ruim. Além de não ter muros, os judeus também nem queriam. Não fazia falta para eles as muralhas da cidade. Eles viviam uma vida misturada com os outros que estavam à sua volta, com o mundo à sua volta. Eles não tinham vontade de se separar, nem de se consagrar a Deus. Neemias avaliou isso e teve que usar da autoridade que lhe foi dada. Deus providenciou isso. O rei Artaxerxes deu a ele a autoridade de governador em Judá. E ele usou essa autoridade e convocou o povo judeu para aquela obra. Primeiro ele avaliou, ele andou, viu, verificou, fez planos e examinou a situação. É sempre bom a gente fazer planos. Jesus disse que quando a gente vai construir uma torre, deve primeiro saber se tem condições de terminá-la. Eu já fiz muita bobagem na vida. Uma delas foi começar uma construção sem ter recursos para terminar. Olha, foi uma época de sofrimento na minha vida. Eu não avaliei, não planejei e Deus permitiu que aquele fracasso material acontecesse para que eu aprendesse lições espirituais. Nós não devemos fazer grandes campanhas e grandes projetos, colocar grandes metas, se nós não vamos ter condições de chegar lá. Existe muito disso no meio evangélico, a megalomania. Alguns líderes querem construir um grande templo maravilhoso para eles serem os tais e não tem ninguém para encher o templo. Isso tem acontecido muito, megalomania. Mas Deus nos quer humildes, reconhecendo a nossa limitação e verificando onde a gente pode pôr o pé. Para começar, Neemias entendeu que não dava para construir nada novo.
e ele não planejou fazer nem um pedacinho de muralha nova, era só restaurar o que já havia. Ele verificou que as pedras do muro estavam por ali, muitas delas enterradas e teriam que ser escavadas, mas elas estavam ali. Ninguém tirou pedras dos muros e levou para longe. As pedras eram relativamente grandes. Ele entendeu que tinha que ser um trabalho de mutirão, todos engajados, inclusive mulheres, sacerdotes, velhos, todos tinham que estar engajados naquele trabalho, um trabalho de mutirão. E também não teria muito tempo para isso, não. Nem o Neemias tinha muito tempo, porque ele tinha assinado um contrato com o rei, ele tinha que voltar lá para a Pérsia. Ele tinha que fazer aquela obra rapidamente. Então a obra era de restauração, nada novo, era restauração do que já havia. E o capítulo 3 de Neemias diz que todos se puseram a edificar, a começar 2 sacerdotes e levitas, todos tiveram que trabalhar. Os líderes, os nobres, todos tinham que trabalhar. E todos trabalharam na edificação daquele muro, que logo a seguir foi chamada de reparação, restauração. E ali trabalharam muitos que não gostaram do trabalho, alguns não se sujeitaram, e Neemias não cuidou daquilo. Ele tinha que fazer a obra prosseguir, depois ele iria tratar dos vários outros assuntos. Foram reparando as muralhas e as portas, os portões da cidade, que eram feitos de madeira, tinham os ferrolhos de ferro e trancas, que eram parrudos, eram pesados para aguentar um ataque contra as portas. Então, tudo isso foi sendo feito. E Neemias distribuiu o povo todo ao longo da muralha para todos poderem trabalhar. Todos eles trabalharam na restauração daquele muro. E isso fez com que não houvesse exceção. Todos tinham que trabalhar. O muro precisava ser reedificado rapidamente e as pedras estavam ali, era só mão de obra que faltava, trabalho, escavar as pedras, carregar as pedras nas padiolas, várias pessoas carregavam, levantavam lá sobre o muro, colocavam no lugar e assim por diante. O muro foi sendo restaurado e em 52 dias foi completado. Dificuldades apareceram de todas as maneiras, comida, dívidas, dinheiro, ataques dos adversários, perturbação, tentativa de divisão do povo. A arma mais poderosa de Satanás é conseguir dividir o próprio povo de Deus. Hoje estão desenvolvendo armas, fora a arma atômica, mas armas assim como de fósforo, de alumínio, que queimam os próprios materiais do alvo que eles querem destruir. E aquilo aumenta muito o poder destrutivo da arma, usar os próprios materiais do alvo para queimarem. Satanás sabe fazer isto. Ele usa os próprios crentes para se levantarem contra os seus irmãos. Essa é a arma mais poderosa de Satanás, levantar alguns irmãos contra outros, uns para criticar os outros. Mas o Senhor manda a gente buscar a unidade do povo. Neemias teve que impor muitas coisas. A unidade não foi conquistada espontaneamente, não. De certa forma, ela foi imposta e foi necessário, mas a obra foi feita. Neemias fez a obra foi feita, os muros se levantaram.
A obra de Neemias não era só levantar os muros, era muito mais. Além dos muros, as casas, a vida da cidade, a identidade daquela cidade, os portões pelos quais as pessoas que não eram do povo de Deus teriam que ficar de fora, e começou-se então a segregar, a separar o povo de Deus, a santificar o povo de Deus. Isso era o projeto maior de Neemias. Mas eu quero encerrar com a ênfase sobre essa palavra, restaurar. Não é nada novo, é restaurar o que já havia. Deus tem nos mostrado na Bíblia, na história bíblica, aquilo que é importante para nós. Nós não temos que reinventar a roda. A roda já existe. A forma circular já existe. Nós não temos que reinventar nada. A teologia é cumulativa. Deus foi se revelando ao longo da história, primeiro na Antiga Aliança, depois na Nova Aliança, o Novo Testamento. Nós temos aí para nós muito. O objetivo é nós restaurarmos o melhor que temos antes de querermos lançar qualquer coisa nova. Quem gosta de lançar doutrina nova, novidade na obra de Deus, são líderes vaidosos que querem chamar atenção para eles, então eles inventam novidades e dizem que foi revelação de Deus ou coisa parecida. Deus quer que sigamos a vereda antiga. Já está bem claro na Bíblia isso para nós. E Neemias entendeu, a muralha tinha o seu lugar, não tinha que inventar novo projeto de muralha, não. Isso poderia ser feito em outra ocasião. Ali eles tinham apenas que restaurar o que já havia. Essa é a palavra de ordem. Deus quer restaurar a vida da igreja em nossos dias antes de chegar o arrebatamento. Deus não quer fazer coisa nova nenhuma em nossos dias. A igreja é a mesma e o Senhor quer restaurar a vida da igreja. Entenda isso, meu irmão, para você não ser levado de roldão por pregadores de novidades, de doutrinas novas. Aquilo que é de Deus já está estabelecido, é restaurarmos a prática. Eu lembro muito do Wesley, John Wesley. Ele, até o fim da vida, praticamente se declarou um ortodoxo, anglicano. Ele não quis criar igreja nova nenhuma, criou um movimento metodista. Ele disse, o que nós temos é muito bom, só falta praticar. E ele se pôs a levantar um grupo de pessoas que viveriam uma vida metódica, daí a palavra metodista, para praticarem aquilo que eles já sabiam. Não era novidade nenhuma, não. Eu achei interessante isto. Deus está querendo restaurar a igreja e não precisa de novidade nenhuma, só aquilo que já sabemos, mas é preciso praticar. O amor é para ser praticado, a unidade, o discipulado, isso é para ser praticado. Não há necessidade de novidade nenhuma, de doutrina nova nenhuma. É praticar aquilo que sabemos. E precisamos restaurar essa vida de fidelidade a Deus. Meu irmão, você está engajado nisso, numa vida cristã, fiel a Deus de todo o coração? Minha irmã, você está vivendo uma vida assim ou está acomodada dentro de casa na frente da internet? Comece a pensar bem. Deus quer restaurar a sua vida e em comunhão com a igreja. É isso que Deus quer para você.